Fala, rapaziada, término dos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Palmeiras, já falei do Palmeiras, né? Palmeiras empatou com Vitória. Só que o Flamengo perdeu. Só que o Flamengo perdeu pro Fluminense, pro Fluzudo. Então acabou sendo um ponto importante pro Palmeiras também. O campeonato continua aberto. Se o Flamengo ganha hoje, eu falo pra vocês, o Campeonato Brasileiro terminaria hoje. Mas vamos aos jogos, vamos lá. Santos, eu como hoje trabalho comunicando, falando aquilo que a gente vê no futebol, que a gente expressando os meus sentimentos, expressando aquilo que eu vejo, eu não posso deixar de ser verdadeiro com a minha análise. Então para mim foi pênalti. Eu vi o PC falando agora, na hora da jogada do Thiago Silva, ele falou que não foi pênalti, para mim foi. Mas a gente tem que entender a regra, né? Para mim foi pênalti. Se sou eu no lance, marca pênalti. E se eu tivesse, se eu tô no campo, com a camisa do Fluminense, por exemplo, e não marcam um pênalti a meu favor, eu ia ficar puto pra caramba. Então é isso, tá? Mas o Fluminense muito bem. Parabéns ao time de guerreiros, que mais uma vez demonstrou que é bom. Eu acho que o diferencial do primeiro tempo e segundo tempo foi o centro-campo. O Fluminense no primeiro tempo ganhou com o centro-campo, ganhou. E no segundo tempo o Fluminense perdeu um pouco isso. E fez com que desse um passinho para trás e o Flamengo ganhasse campo. Então o Flamengo foi melhor no segundo tempo, mas não amplamente melhor. O Flamengo ganhou mais campo, teve posse de bola, colocou muito assim o Fluminense lá perto do gol do Fábio. A entrada do Cebolinha foi muito importante. Mudou um pouco a dinâmica do Flamengo, mas o Flamengo, para criar no terço final, sem o Arrascaeta, sem o próprio Pedro no campo, o Flamengo parecia hoje assim meio aéreo, cara. Sabe, meio sem saber o que fazer do terço final. E o Fluminense se defendeu muito bem. Eu, algum tempo atrás, quando o Flamengo jogou contra o Racing, eu falei que o Flamengo tinha mostrado algumas facetas, né, nesse jogo. Eu acho que o Fluminense mostrou algumas facetas nesse jogo. O Fluminense marcou alto quando teve que marcar alto e bem. O Fluminense marcou baixo quando teve que marcar baixo e bem. O Fluminense quando teve que ter posse de bola, teve posse de bola. O Fluminense quando teve que dar um passe longo nas costas da zaga, ele o fez. Cara, o Fluminense hoje foi muito bem, cara. Gostei muito do Fluminense. Gostei muito mesmo. E o Flamengo... que é muito complicado você colocar um jogador no lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil hoje. Então, acaba sentindo falta. Colocar alguém no lugar do Pedro, sente falta. Mas eu achei o Saul, principalmente o Saul, hoje muito abaixo. O Saul, muito abaixo. O próprio Samuel Lino também, hoje jogou, foi muito abaixo. A informação que eu tive, que o Flamengo agora, com calma, vai tentar reduzir a dor do jogador. Claro, desde que ele queira fazer esse esforço para jogar, nem que seja por alguns minutos, que ele possa ficar à disposição para entrar durante o jogo, ou o que for possível, né? E se a dor for desaparecendo, eles vão fazendo aqueles exames por ultrassonografia, aqueles equipamentos que são utilizados pelos médicos, para monitorar, aí é monitorar mesmo, né? Acompanhando para e passo a eventual evolução do atleta. Se a dor for diminuindo, ele conseguir ir para o campo uns 2 dias antes, realizando os movimentos adequados, talvez ele possa ficar à disposição, se ele quiser ir para o sacrifício e o técnico quiser contar com ele nessas condições. E eu falo para o sacrifício porque o jogador, numa situação dessa, ele pode até agravar a lesão, mas há situações que o cara pensa, cara, eu posso até piorar a lesão, mas eu quero jogar. É uma final, quero jogar, não sei se eu vou ter outra oportunidade, não sabemos como o Pedro vai reagir, tudo é muito recente, mas eu me lembro de casos, por exemplo, um caso que não faz muito tempo, com o próprio técnico Felipe Luiz e o Arrascaeta, vocês se lembram, o Flamengo jogou contra o Grêmio na semifinal da Libertadores de Porto Alegre, empatou em 1-1, jogou muito bem aquele jogo, né? Para mim, aquele jogo, o Flamengo jogou melhor do que no 5-0. Se for uma supremacia, 3 gols anulados por um VAR meio controverso da Conmebol na época, enfim. Mas o Flamengo saiu com esse empate e 2 machucados, Arrascaeta e o Felipe Luiz. E muitos colegas, até de veículos importantes, cravaram que os dois estavam fora do jogo de volta. O jogo de volta foi 3 semanas depois. E o que aconteceu depois de 3 semanas? Você se lembra? Os dois jogaram. Não só a semifinal, como a final, e seguiram jogando o Mundial de Clubes, rodada final do Brasileiro, as rodadas finais, né, que faltavam depois do jogo contra o River Plate, enfim. Então, parecia impossível contar com os 2 jogadores naquele momento, mas eles jogaram. Então, sempre é bom ter um pouco de cuidado. Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo nessa profissão. Porque, especialmente quando o jogo é muito importante, sabe? Eu me lembro sempre falo, é o exemplo mais clássico, o Baresi, o grande histórico zagueiro italiano,
Ele fez uma intervenção cirúrgica no joelho durante a Copa do Mundo de 94. Isso foi há 31 anos, gente. Durante a Copa do Mundo, o Baresi teve uma lesão, fez uma cirurgia e voltou, jogou a final. Quer dizer, conseguiu jogar a final. Então, vamos ter calma. Mas não acho que o torcedor deva criar expectativa com relação à presença de Pedro na final, não. Tem que ser realista. A chance, se ela existe, ela é mínima, mínima, mínima. E por que eu digo se ela existe? Porque não sabemos ainda, tudo é muito recente. A priori, essa lesão dele são 6 semanas para se recuperar. Mas, repito, não dá para descartar que num jogo dessa magnitude o atleta queira jogar, mesmo se ter as condições adequadas, nem que seja por alguns minutos. Então, diante disso, eu prefiro aguardar. Mas acho também que o torcedor não deve criar expectativa nenhuma, porque a chance dele jogar, ela, se existe, repito, ela é pequena. Tá? Estou sendo muito franco com vocês, como eu sempre faço. Vamos à coletiva do técnico do Flamengo, então? Esse time, né? Tá de sacanagem. Né? Time sem vontade, time sem tesão, time de sacanagem, time que entrou na sacanagem, sem vontade. Estão de sacanagem com o torcedor. Estão de sacanagem com o torcedor, achando que é o quê? Que vai ganhar a qualquer momento, que o campeonato tá na mão. Tá achando o quê? Às vezes eu chego a achar que o empate do Vitória foi pior até. Era melhor o Palmeiras ter ganho o jogo. Porque os caras já entraram com aquele salto alto. O Palmeiras já perdeu ponto. Que esculacho esse primeiro tempo. Aí óbvio, a gente vai ter que reclamar. O menino João, cara, não aguentou a pressão. Um erro em cima do outro, desde o jogo contra o Sport. Será que o Felipe não consegue ver que o time estava mal desde o jogo contra o Sport? Será que o Felipe não vê que no jogo contra o Sport, se não tem aquelas expulsões, o Flamengo não ia ganhar o jogo? Hoje eu tive a prova que se não tem as expulsões, o Flamengo não ganhava o jogo. Não foi Varmengo, não. Porque o Vitória realmente causou aquelas expulsões, tá? O Vitória causou as expulsões. Mas não foi nada de... Não vem com história de Flamengo, mas o Flamengo não venceria o jogo do Vitória se não tivesse jogador expulso. E hoje o Flamengo passocou. Vou falar igual o Lugó, fralda cheia. Time fralda cheia. Time que entra sem vontade, que entra achando que vai ganhar tranquilo. É clássico, pô. Olha a vontade que o Fluminense entrou, porra. Olha a vontade que o Fluminense... Mas isso aí é questão de cobrança também. O seu Felipe tem que cobrar esse time. Parece que é amiguinho de jogador, porra. Tem que cobrar esse time, Felipe. O time entrou de sacanagem hoje. Não adianta falar. Entrou de sacanagem. Tá? O seu Rossi também, que a gente elogia muito, mas hoje a gente tem que falar. O seu Rossi também dá uma marra só, achando que o Rossi tá achando que é o melhor goleiro do mundo. O momento em que o Flamengo consegue vencer do Lanterna Sport. Primeiro tempo contra o Sport foi preocupante. Exato. E é no momento em que o Flamengo tem 2 jogadores a mais que o Sport que ele consegue virar o jogo, porque ele estava perdendo. Primeiro tempo com o Santos, muito ruim também. Acabou achando um gol ali no momento em que o Santos era superior. Então, assim, tanto o Flamengo como o Palmeiras estão jogando mal, estão jogando muito abaixo do que já jogaram. E foram 2 times que, em determinado momento do campeonato, eu não sei se isso se mantém, acredito que não, tinham campanhas históricas, as suas melhores campanhas na história dos pontos corridos. Então, assim, não é coincidência, não pode ser coincidência que os 2 times que foram para a Copa do Mundo, que tem que jogar na data FIFA, que são vítimas, certamente, desse calendário, por melhores que sejam seus elencos, porque na hora que você muda o elenco, o time também, a qualidade vai cair, eu acho que... E é bom quando acontece com os 2, porque aí não fica aquela coisa de... porque senão, na visão do torcedor, é sempre, tá falando isso porque o time é esse, tá falando aquilo porque o time é esse. Não, a gente tá falando dos 2 times que tiveram uma queda de rendimento absurda, mesmo nas vitórias o Flamengo acho que caiu de rendimento, e é óbvio que isso é culpa da desorganização do futebol brasileiro, da porcaria do calendário, do fato de que eles continuam jogando em data FIFA, né? Menos do que antes, mas continuam jogando em data FIFA, que eles continuam fazendo um número de jogos muito acima. E é uma pena, porque, cara, era a reta final, que tudo bem, a emoção ela não está perdida, como a gente tem visto. Mas ela não está perdida muito porque os 2 estão tropeçando. E não porque os 2 estão voando, porque houve um momento que a gente falou, cara... É difícil alguém pegar esses 2 times, né? O Cruzeiro tá lá tentando, se esforçando, mas é difícil alguém pegar esses 2 times no nível que eles chegaram a apresentar no campeonato. Então, deveria valer como um alerta para a CBF, para tentar melhorar as coisas que a gente já não aguenta pedir mais, para que sejam melhoradas. Olhando para os jogos de hoje, eu acho que são tropeços muito diferentes. Eu acho que é claro que o torcedor rubro-negro ele fica muito magoado no momento em que ele podia praticamente ver o seu time assegurar o título brasileiro, porque eu acho que o Calçade falou, assim, são 5 pontos, faltando 12 para disputar, e lembrando, o Palmeiras joga os 3 últimos fora de casa, era uma vantagem muito grande, muito grande. Então, se o Flamengo vence hoje, acho que ele praticamente asseguraria o título, e essa mágoa do torcedor talvez seja compreensível. E só um parênteses, Jean, seria muito bom para o Flamengo
chegar na final da Libertadores com essa margem de 5 pontos, que a pressão do Palmeiras aumentaria muito. Né? Exato, porque aí fica aquela coisa, o título já é de um e o outro tem que ganhar a Libertadores. Porém, assim, apesar de entender essa decepção e essa mágoa do torcedor do Flamengo, a gente está falando de um clássico contra um time que briga por vaga na Libertadores. Então, olhando para isso, acho que o tropeço do Palmeiras jogando em casa contra um time que briga contra o rebaixamento, ele é maior do que o tropeço do Flamengo. Parece uma incoerência, porque você fala, o Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. É um clássico, né? Mas assim, é um clássico. Eu acho que olhar para esse jogo e acreditar na possibilidade de vitória do Fluminense, acho que qualquer um acreditava que o Fluminense poderia vencer. Sempre é possível. Sempre é possível. Então, acho que são resultados diferentes. Claro, o Palmeiras soma um ponto, o Flamengo não soma nenhum, mas eu acho que o tropeço, olhando para o adversário, o mando de campo, o contexto, o tropeço do Palmeiras é maior. O Palmeiras foi uma decepção e o Flamengo foi uma frustração. Isso, acho que é por aí. Lembrando que amanhã tem Juventude e Cruzeiro. Sim. Ganhar lá em Caxias não é fácil, mas se ganhar ele fica a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Sem ter Libertadores. Sem ter Libertadores, porque enquanto eles estarão lá jogando a Libertadores, o Cruzeiro vai jogar aqui. E se continuar vencendo jogos, se a vantagem for essa, de 2 pontos para o Palmeiras e 4 para o Flamengo, quando os dois voltarem, ele pode estar na frente do Palmeiras e a 1 ponto do Flamengo, sendo que o jogo pós-final de Libertadores é sempre o jogo da ressaca. O pós-Libertadores, ressaca para quem ganhou e para quem perdeu. Para os dois. Exatamente. Então ele pode olhar assim, opa, de repente tem uma chance aí. O título do Cruzeiro, se acontecer, obviamente eu só vou começar a discutir isso de maneira concreta quando ele puder, em uma rodada, ultrapassar as equipes, vai ser a maior virada dos pontos corridos de todos os tempos, não na pontuação, mas olhando a força dos times que estão acima. E o que aconteceu na temporada inteira. Uma loucura. O momento desses times que estão acima. Eu ainda acho que a virada do Palmeiras para cima do Botafogo é imbatível, por enquanto. Eu tô entendendo o que você tá falando, eu entendi. Não acho que é uma loucura que você falou. Do meu raciocínio. Mas eu você acho acompanhou naquela época, sim. Eu não gostava do jeito que o Botafogo jogava. Sim. Mas achei um momento que não ia virar mais. E eu não acreditava, pelo menos ainda não. Agora acredito um pouquinho só, mas não acreditava na minha aposta que o Cruzeiro. Mas se ganhar amanhã, ele não fica grande? Ele já tá grande. Não, mas ele olha no retrovisor, 2 pontinhos. Mas ele começa a jogar farol no retrovisor dos dois. Ele tem, não é estranho, não é nenhuma um negócio anormal achar que o Cruzeiro pode ganhar 15 pontos nos 5 jogos. O Cruzeiro tem Juventude fora de casa. Pode ser. Né? Não é um jogo fácil. Lembrando que ele tem 3 vitórias a menos que Flamengo e Palmeiras, tem que tirar isso também. Corinthians em casa. Tem Ceará fora, recebe o Botafogo e sai para pegar o Santos na última rodada. Cara, você também tem mobilização, não é? É uma mobilização que eu acho que o Jardim, o Leonardo Jardim pode conquistar isso, essa mobilização de um time quando você enxerga as coisas muito claramente, o que você precisa fazer. Com 15 pontos, o Cruzeiro pode ir a 79 pontos. A gente não sabe como que vai ser. Mas provavelmente vai ter que ultrapassar nos pontos. Porque ele tem 3 vitórias e no saldo de gols não tem como pegar o Flamengo. O Flamengo tem 47 de saldo de gols contra 24. Libertadores impacta muito no passar em pontos. Libertadores da América. Impacta muito nos outros dois. Sim, eles vão ter que antecipar jogo, eles vão ter que, de repente, poupar eu acho que ainda tá distante. Jogadores, pensando na final da Libertadores. Vamos falar a verdade, isso também é um absurdo, né? Isso é muito bizarro. Se a gente olha para o padrão da Champions League, né, em que os times terminam seus campeonatos e aí, depois de tudo, tem um tempo ali. É isso, é para... Aqui tá dentro. Aqui tá dentro, tá no meio do campeonato. Quer dizer, é um descaso com um campeonato que tem tudo para ser tão legal, né, como o Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ser um dos melhores do mundo, pela qualidade, pela quantidade de grandes clubes e tudo mais. É um descaso completo. Parece que a impressão que dá é que o Campeonato Brasileiro é um estorvo para a CBF, sabe? Pô, a gente precisa fazer um Campeonato Brasileiro. Como é que a gente fala? Põe aí os jogos no meio. Agora põe no meio do estadual também, Sempre no meio foi, de né? tudo, né? Se tirando do estadual, o resto é um estorvo para todo mundo, né? Porque quem manda são os presidentes de federação. Eles mandam, eles elegem e eles tiram. Daí o Edinaldo que não pode reclamar. Não ouve nem falar mais. A data FIFA ela foi mais cruel com o Palmeiras, porque, obviamente, perdeu pontos para o Santos, perdeu o jogo para um time que estava na zona do rebaixamento. Para 2 times que estavam na zona do rebaixamento. Vou chegar lá. Agora perdeu de novo 2 pontos, dessa vez 2 pontos, em casa. E a briga direta entre Santos e Vitória, né? Tudo bem, tem Internacional ali também, vamos ver como vai ser o jogo com o Ceará e tal, mas tem uma briga direta dos dois. Ele perdeu 5 pontos para essas duas equipes, né? Mas também o Flamengo hoje no jogo contra o Fluminense teve desfalques importantes. Citei 2 aqui, principalmente o Arrascaeta e o Vinha, que nem chegaram a entrar em campo, nem na relação estavam. A data FIFA acabou sendo mais cruel
com o Palmeiras, que foi justamente quem não se opôs a essa mudança? Era normal que fosse assim, né? E por isso é muito discutível a postura do Palmeiras, porque o Flamengo pelo menos reclamou na hora que houve a mudança, né? De dizer que, enfim, os jogos do Brasileiro seriam disputados durante a data FIFA e não no final do ano. Então o Flamengo pelo menos lamentou e protestou. O Palmeiras não protestou e era meio óbvio que o Palmeiras teria maior prejuízo, porque um dos jogos do Flamengo era contra o Lanterna já rebaixado fora de casa. Então, assim, não tem muita discussão em relação a isso. Era claro que naquela rodada em que